Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a esse novo episódio do Pratica Onco, estreando a segunda temporada do Pratica Onco, ao lado sempre dos meus amigos Daniel Saragiotto, E aí, pessoal? Tô me sentindo na Netflix agora, hein? Segunda Netflix, temporada. é isso aí. Marcos Camandaroba, Olá, pessoal. Ó, o importante é que ninguém morreu na primeira temporada. Todo mundo tá vivo. Olha, e vai ter novidades, hein? Vai ter violência, vai ter crime, muita coisa Meu aqui. Deus do céu, não, calma. crime eu espero que não. A gente vai ter uma temporada de entrevistas com médicos, debater temas interessantes, com outros profissionais de saúde também. A parte dessa parte aí Isso, de violência, deixa pro Marcos aí. exato, deixa essa parte sempre pro Marcos. Bom, pra gente inaugurar aqui o nosso segunda temporada, aliás, né? A gente vai conversar um pouquinho hoje com um colega, vamos fazer uma entrevista, né, Daniel? Perfeito. E eu tenho o prazer aqui de receber o meu amigo querido, Dr. Cláudio Rocha. Ele é médico oncologista, diretor da Oncoclínica, oncologista associado, sócio fundador do Centro de Pesquisa Vencer. Cláudio, meu amigo, seja muito bem-vindo ao Pratica Onco, essa segunda temporada de entrevistas. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer falar um pouco sobre um assunto que eu gosto tanto, que é a pesquisa clínica, ainda mais os desafios que eu enfrento e que são muito semelhantes com o resto do Brasil. E eu estou aqui para partilhar o que eu adquiri de conhecimento com isso e a gente ter um bom bate-papo para a gente disseminar mais a pesquisa clínica no Brasil em oncologia. Muito obrigado. Excelente. Cláudio, a escolha para falar com você hoje, eu acho que o Daniel e o Marcos, a gente desde da origem da nossa ideia, sempre foi a gente trazer os temas práticos, né, Daniel e Marcos? E nós sabemos hoje que é importante a gente saber a experiência do dia a dia. Então a gente quer trazer isso aqui nas entrevistas, né, Daniel, que a gente conversou. E um dos desafios que a gente vê hoje na oncologia, né, Marcos, além de sabermos o conhecimento de tudo que é gerado, é também fazer pesquisa clínica, né? Sem dúvida. E a gente sabe muitas vezes que por uma desinformação, enfim, dos pacientes ou até dos colegas, há uma concentração da pesquisa clínica eventualmente em grandes centros, e é uma coisa que a gente queria desconstruir aqui no episódio, né? E foi esse o objetivo de trazer você aqui, Cláudio, para você falar um pouquinho de como que é fazer pesquisa clínica pelo Brasil afora. Esse é o título do episódio, né? Mas antes, Cláudio, eu queria muito que você conversasse com a gente um pouquinho sobre se apresentar a sua trajetória, onde você fez medicina, oncologia. Onde você fez oncologia eu sei muito bem, mas eu queria muito que você falasse aí como é que foi sua trajetória até chegar aí onde você está aí em Teresina. Tá ótimo. Meu nome é Cláudio, eu sou médico oncologista em Teresina, então eu sou egresso da Universidade Federal do Piauí, terminei em 2009 e fui para São Paulo, fiz clínica médica no Hospital das Clínicas, na USP, durante 2 anos, e de lá já fui para o ICESP, né, a residência de oncologia da USP, de 2011 até o final de 2014, né? Então, em 2015 eu já era oncologista formado pelo ICESP, tive o prazer de ter o Ângelo como colega de residência médica e o meu grande coordenador de residência, Daniel Saragiotto. Ah, na residência de oncologia, a gente tinha muita pesquisa, né? Tinha os protocolos de pesquisa e eu sempre via a pesquisa muito restrita e muito nas mãos da coordenação e dos investigadores principais, né? Os chefes no ICESP. E fui, inclusive, delegado em alguns estudos e, assim, parecia algo em uma larga escala, né? Vi aquilo, achei interessante. Quando voltei para Teresina, não tinha nada de pesquisa clínica por aqui, tinha a vida real do oncologista, né? Que é avaliar os pacientes, prescrever seus tratamentos, gerenciar tratamentos junto com a equipe interdisciplinar. Só que vieram os desafios de um jovem oncologista, né? Que é o surgimento de entraves burocráticos, entraves com convênios, né? E a gente ficava nessa sina, né, de solicitar o tratamento mais novo que a gente acabou de ver no Congresso americano ou no Congresso brasileiro e ter nossas solicitações negadas ou mal avaliadas ou
os medicamentos eram caros demais para serem feitos e aí o acesso ao paciente era muito restrito, né? No SUS, principalmente, nos convênios, principalmente as autarquias, né, os convênios que não são gerenciados pela ANS e os convênios mais populares, né? E eu brinco e falo que hoje em dia eu sou pesquisador por uma probabilidade ínfima, né? Porque foi a partir desse desconforto, dessa raiva, desse sentimento que eu tive no início da minha carreira, que eu procurei outras formas para poder garantir acesso ao tratamento de qualidade para os pacientes oncológicos que precisam muito do tanto do tratamento padrão, ou seja, o que se faz de melhor no mundo, versus o tratamento experimental, ou seja, aquilo que já foi investido bastante, né? Então, a pesquisa clínica ela veio para poder me mostrar uma nova forma de oferecer ao paciente tratamentos inovadores e o tratamento que ele merece, que é o tratamento padrão mundial. Olha que coisa interessante, né? A gente vai chamar ele pro capítulo, né? Jovens oncologistas, como é que é a carreira, né? Explicou já uma boa parte, né? Exato. E interessante, como é difícil, né? Você Tá sair de dando um grande spoiler centro. já, Já né, tá dando mano? spoiler, né? Tá dando spoiler. Como é difícil ser de um grande centro e o Nordeste, que eu amo demais, né? Mas sempre tem essa dificuldade, né? Então, é legal, Cláudio, escutar isso de ti. E E Cláudio, assim, essa frustração, posso só completar? não, terminei. Essa frustração que a gente tem de assim, você volta de uma ASCO, volta de uma ESMO, com todos, você viu seus ídolos, né? Os caras falando empolgados sobre os novos tratamentos e você quer mudar na segunda-feira, né? Só que não é assim que funciona. Tem o rol da ANS, que durante muito tempo foi uma dificuldade. Eu lembro até hoje, o lançamento de crizotinib, eu estava lá. Quem não tinha quem não tinha experiência com quem tinha experiência com crizotinib na América Latina? A maioria, assim, 80% levantou a mão. Quem não tinha? Brasileiros e venezuelanos. Eram os únicos países que não tinham acesso a crizotinib, porque o crizotinib demorou pelo menos 5 anos para chegar no Brasil, porque o medicamento oral tem um percurso maior, né? No Brasil, só quem tinha acesso a crizotinib era quem estava nos centros de pesquisa. Fala, Daniel. Então, eu estou tentando, até para o público que não, talvez todos não te conheçam, entender como 10 anos atrás você chega lá em Teresina, um oncologista com diploma debaixo do braço, para começar a atender um primeiro paciente. E hoje em dia você dirige e coordena um centro de pesquisa. O pessoal tem uma ideia de quantos estudos mais ou menos vocês têm atualmente. E daí o que a gente quer é linkar isso. Como em 10 anos você conseguiu sair literalmente do zero, né? Não tinha nada, né? Me corrija se estiver errado, não tinha nada de pesquisa clínica. E como você está ao centro hoje, quantos estudos vocês coordenam mais ou menos? Para o pessoal ter uma ideia. E daí você me conta esse meio aí dessa novela, como você conseguiu. Ótimo. Foi em 2018, como a grande maioria dos estudos no Brasil é de mama e pulmão, eu estava num congresso do GBOT, né, Grupo Brasileiro de Oncologia Torácica, do Norte-Nordeste, lá em Salvador, e muita gente falando sobre tratamentos novos, o câncer de pulmão é muito inovador, né, o tratamento em relação às terapias-alvo, e muita gente com expertise sobre isso e falando, eu coloquei no protocolo de pesquisa e eu coloquei num estudo clínico. Eu levantei minha mão e perguntei assim, como é que faz para montar um centro de pesquisa, para ter um centro de pesquisa? Porque assim, eu tenho a estrutura da clínica, eu sou o diretor da clínica. Então, assim, tudo a gente consegue fazer, mas e para começar o primeiro estudo, como é que faz? Eu lembro demais que um grande pesquisador e piauiense também, Eduardo Cronenberg, que hoje em dia está em Fortaleza e coordena um grande centro de pesquisa, ele me deu a dica, ele falou assim, fica de olho no site da SBOC, vai sair uma capacitação de pesquisa clínica, e aí você vai lá, manda uma carta e pede umas recomendações e vai dar certo. E eu lembro que na época eu fiz isso, me inscrevi na capacitação, na época era um residente por região do país e um jovem oncologista por região do país. E aí eu coloquei lá, eu lembro até que eu peguei uma carta de recomendação do Rafael, do Daniel e do Dr. Max Mano, e fiz a minha carta e fui aprovado. Fui representando o Nordeste, e nessa época só tinha o centro de Juí, Dr. Fábio Frank, em 2018. Cheguei lá em Juí, que
todo mundo sabe que é muito distante, né? Você pega um voo para Porto Alegre, de Porto Alegre você vai para Santo Ângelo, que é a cidade do lado, e de lá você pega um carro para Juí, ou seja, uma cidade muito pequena, mas com um centro de pesquisa imenso. E eu falei com ele assim: "Como é que funciona?" E ele disse: "Ah, também fruto de muita frustração, ia para as ASCOs, voltava. Eu tinha uma santa casa, não conseguia implementar nada, e eu vi que a saída para uma das universidades canadenses, que também tem restrição de acesso, era através de estudo clínico. Ele montou um grande centro de pesquisa. E eu passei uma semana em Juí e eu absorvi todo o conhecimento que eu pude, né? Porque era a mesma pesquisa clínica que fazia no ICESP, só que era muito mais próximo da minha realidade, porque ele dependia de toda a rede, não era só centrada nos investigadores principais e nas coordenadoras. Então, é muita gente, é como se você juntasse muita gente, uma mão de obra que não é qualificada, você tem que treinar todo mundo e você tem que gerar o dado de qualidade, né? E quando eu voltei para Teresina, eu pensei, eu não tenho desculpa para não montar um centro de pesquisa. Se em Juí, e tem toda a dificuldade de acesso, de logística, de envio de amostras, de coleta de material e tudo, eles têm um centro de pesquisa, e na época tinha mais de 100 estudos abertos, eu tenho que ter um centro de pesquisa em Teresina. E aí eu fui atrás, fui falando com as pessoas com os MSLs, com as áreas médicas, das indústrias farmacêuticas. E aí abri o meu primeiro estudo fase 4 em 2019. Então, fase 4 é um estudo muito simples, é um estudo de medicamento biosimilar, e fui conduzindo e aprendendo muito. Porque quando você tem um estudo dentro do seu centro, você vai assimilando várias práticas, né? Vários procedimentos para dentro da assistência. E os estudos foram aparecendo. Surgiu estudo para câncer de pulmão, terapia adjuvante no meio da pandemia, ou seja, todo mundo fazendo a tomografia, via um nódulo, o paciente operava, a gente recrutou pelo menos 6 pacientes que foram diagnosticados com um grande plano de rastreamento em câncer de pulmão, que foi a pandemia, né? Todo mundo fez uma tomografia, não era Covid, mas tinha um nódulozinho pequeno, operava, a gente fazia a terapia adjuvante. E aí, a gente foi fazendo nosso nome, foi crescendo, e atualmente nós temos 17 estudos com recrutamento aberto no nosso centro de pesquisa, contemplando as mais diversas áreas: medicamento de suporte, terapia neoadjuvante para câncer coloretal, câncer de mama, câncer de pulmão, mieloma. A gente também ampliou para a área de hematologia, né? Então, atualmente, agora em janeiro de 2026, nós somos um grande centro. Claro que nesse período eu tive as dores do crescimento, né? Então eu tive que aumentar a equipe, organizar a equipe, gerir a equipe, né? Sempre prezando pelos dados de qualidade e sempre atento ao que as indústrias me solicitavam, como a qualidade dos dados, né? Inserção de informações na CRF. Fui aprendendo tudo isso junto com a minha equipe, e hoje a gente é capaz de conduzir todos esses estudos aqui em Teresina. Muito bom, né? Ô, Cláudio, uma pergunta: como é que o paciente chega para vocês, para levar, para entrar na pesquisa? Como é que é isso no dia a dia, na prática? Nossa, é um trabalho educacional, né. Eu venho trabalhando nas minhas redes sociais de forma intencional, falando exclusivamente de pesquisa clínica, tá. Então, no meu horário, por exemplo, da minha semana, os meus 9 turnos são de pesquisa clínica e eu tenho um turno de assistência, de atendimento de pacientes que não são da pesquisa clínica, né. Então a gente precisa ter esse tempo, e eu precisei abdicar de outras coisas, como outros empregos, outros trabalhos, né, que eu tinha como oncologista, para poder me dedicar ao centro de pesquisa, para poder fazer a coisa funcionar, né. E é um trabalho educacional que eu tive a feliz surpresa de que as pessoas elas têm uma quando elas entendem e quando elas têm autonomia, porque o que a gente preza dentro da pesquisa clínica é a autonomia e segurança do participante, que eles quando eles são apresentados a um protocolo de pesquisa e veem as oportunidades que eles têm, como por exemplo, eles não podem ter custos relacionados, então eles têm reembolsos de transporte, de hospedagem, de alimentação, na grande maioria dos estudos. O paciente ele passa em visita médica, em consulta médica,
todo o tratamento, os exames são fornecidos de forma gratuita para o participante de pesquisa. E eu acho que o Brasil ele vive uma um conjunto de fatores que, nesse momento, nos torna muito competitivos mundialmente. A gente tem uma defasagem muito grande do sistema público, o que é muito ruim para a população em geral, mas quando um paciente que está lá no SUS, ele encontra uma oportunidade de entrar num estudo clínico, ele vai receber todo o seu tratamento durante aquele período, né, seja o tratamento adjuvante ou tratamento com o intuito de controle da doença, todas as consultas, exames, o tratamento. Então isso tudo é muito funciona muito bem para a nossa população. E outra coisa, ah, por conta das solicitações do FDA e da Agência Regulatória Europeia, os estudos precisam de representatividade, de diversidade, né? Porque como é que eu posso garantir, como é que a gente pode garantir que o estudo que é feito lá nos Estados Unidos vai ter os mesmos resultados na nossa população que é completamente miscigenada, né? Completamente misturada. A gente sabe, por exemplo, aprendi com o Daniel, S1 funciona no Oriente, não funciona no Ocidente, né. Então já pensou se a gente tivesse uma aprovação da droga e aqui a gente estivesse usando e não tivesse um estudo mostrando que aqui não funciona, né. Então o Brasil é a bola da vez da pesquisa clínica mundial e cabe a nós, que lutamos por muito tempo para agilizar a parte regulatória e Fábio Frank está aí há muito tempo falando sobre esse tema e, graças a Deus, agora em 2026, as coisas estão cada vez mais ágeis. Agora é o nosso momento de cumprir com o que a gente prometeu. Excelente. Cláudio, eu, eu queria aproveitar o espaço aqui também para a gente divulgar aqui também como é que é a pesquisa clínica, né? A gente sabe, aprende na residência, né, Marcos, Daniel, Cláudio, que o tratamento experimental, na maior parte das vezes, ele é a melhor alternativa para alguns cenários dentro da oncologia, né? E aí eu queria que você falasse um pouquinho, Cláudio, da sua vivência em relação ao preconceito que se tem, por exemplo, por parte dos pacientes ou por parte dos colegas não oncologistas, né? Naquela famosa, daquela famosa dizer que o paciente é cobaia, né? Que é O o paciente rato salva. de laboratório, né? Os pacientes às vezes falam isso pra gente. Então, eu queria que você falasse um pouquinho aqui pra gente como que é lidar com a aceitação dos pacientes em relação à pesquisa clínica. Como é que é o seu dia a dia para esse recrutamento? Como é que é a sua realidade aí em Teresina? E qual que é a sua experiência aí para essa aceitação para os pacientes participarem da pesquisa? Eu vou dividir em 2 grupos: o público que vem do sistema público e os participantes que vêm do sistema privado. Os participantes que vêm do sistema público, eles têm tantos obstáculos, que quando a gente liga, quando a gente entra em contato, quando ele é referenciado de um colega para a gente, ele chega e a percepção de valor dele mostra assim: poxa, eu demorei tanto para ter esse diagnóstico, para fazer essa tomografia, para fazer essa biópsia, e eu chego aqui e estão me dando tudo de mão beijada. Ele precisa desfazer muitas coisas dentro da trajetória dele, porque foi tudo tão difícil. Quando ele chega num estudo clínico, as coisas fluem, porque assim, não precisa de autorização, não precisa solicitar o encaminhamento da UBS com a biópsia para juntar no eclipse lunar e ele conseguir entrar naquela vaga do SUS, né? Lembrando que o ICESP, por exemplo, é uma ilha do SUS, diferente do SUS que existe fora do ICESP ou dos outros centros, né? O que a gente percebe é que, por exemplo, a lei dos 90 dias, 60 dias, ela não funciona no Brasil, não funciona. Então, os pacientes eles têm biópsias e a gente tem até alguns entraves, né? Às vezes, estudos que precisam de biópsia até o início do tratamento nos últimos 3 meses. E a gente fala assim: "Não, mas às vezes demora mais". Aí, às vezes, o estudo é em inglês, eles falam assim: "Mas o que essas pessoas estão fazendo se elas não começaram a tratar em 90 dias?". Assim, elas estão esperando. Não existe um fluxo que as pessoas passam, né. Então, para as pessoas do sistema público, isso facilita muito a vida e garante tratamento
por exemplo, tratamento padrão, hormonioterapia após tratamento de câncer de mama, combinar Zoladex com hormonioterapia. Não se aplica no SUS, não tem, né? E isso faz parte do tratamento padrão, é o mínimo que a gente tem que oferecer para esse paciente. Então, paciente do sistema público é muito simples, eles aceitam muito bem porque eles têm acesso àquilo que eles não teriam: exames, consultas, tratamentos e dignidade. Ponto. Em relação à população que vem do sistema privado, claro, a gente tem muito mais questionamentos, né? E aí é um momento que a gente tem que prezar pela autonomia do participante. Ele tem que esclarecer todas as dúvidas, os termos de consentimento são cada vez maiores por conta disso, né? Porque tem que ter o respaldo de quanto de sangue vai ser coletado, em quantas colheres isso seria de sangue, né? Tá tudo muito descrito e é mais uma consulta de orientação, né? De dizer, olha, os riscos são esses, os benefícios são esses, você tem acesso a esse tratamento, e a prioridade na pesquisa clínica é a segurança do participante, independente de onde ele venha, né? E hoje em dia tem algo, e que muito provavelmente tem chegado nos consultórios de vocês, pacientes com acesso a melhores informações, né? Enquanto as pessoas estavam botando no Google, pesquisava tratamento do câncer coloretal, e tinha lá o chá, tinha várias fontes inadequadas. Hoje em dia a gente tem a ferramenta inteligência artificial que todos estão usando. E eu gosto que eles usem porque dá mais autonomia. Porque o paciente ele precisa, a gente acha que é muita a consulta americana, né, do médico que oferece as 3 opções de tratamento e o paciente que escolhe o que é que ele vai fazer. Mas no Brasil essa realidade vem mudando também. O paciente ele é cada vez mais ativo e mais protagonista das decisões de tratamento que ele vai fazer, né? Então, em pesquisa clínica, principalmente clinicaltrials.gov, que tem lá os acessos, e aí ele procura um estudo e ele vê que o estudo está aberto em Teresina, mas também está aberto no MD Anderson, e também está aberto em Londres, está aberto na China. Ele tem muito mais confiança, porque ele fala assim, poxa, isso aqui é de qualidade, isso aqui é internacional, é multicêntrico. Então, ele fala assim, poxa, que oportunidade eu tenho. Então, a aceitação dos pacientes é muito boa. Eu também, no primeiro momento, achei que fosse ter um trabalho muito grande de desmistificar. Você não precisa ser cobaia, você não vai ser usado pela pesquisa, né? E os erros do passado e o que a gente tem de embasamento com o Código de Nuremberg, com todas as resoluções que prezam pela segurança do participante, deixa isso tudo cada vez mais claro e ele respaldado. Além de que tudo passa por comitê de ética, né? O local e agora antes pela CONEP e agora pela INAEP, né? Ô, Cláudio, outro questionamento também, né? Em relação à pesquisa clínica no seu dia a dia. Também, como é que a indústria chega para você? Você já montou realmente um sistema muito bom, mas como é isso? São reuniões? Como é que faz? Se eu quisesse montar uma pesquisa clínica lá na minha Bahia, como é que começa do zero? Pronto, na Bahia tem excelentes pesquisadores, tem um time muito bom dos melhores do Nordeste, grandes recrutadores. E, assim, para você montar, primeiro, você tem que ter um bom serviço de oncologia. É interessante quando a gente fala sobre ampliar para outros tipos de especialidades, assim, quem faz estudo em oncologia faz estudo de tudo. Porque o de oncologia, da mesma forma que a gente faz os nossos tratamentos, D1, D8, D15, D1 a cada 15 dias, ciclo a cada 21 dias, é diferente do habitual, da prática do cardiologista, por exemplo, que prescreve medicamento e vai ver o paciente daqui 3, 6 meses, né? Ah, então, um bom serviço de oncologia já tem esse padrão, né, de qualidade. E aí, para montar, para o centro ser visto pela indústria farmacêutica, para você ser contratado, para você começar a estar no radar das indústrias, né, dos grandes laboratórios, o primeiro passo é entrar em contato com os MSLs, que são a porta de contato da parte científica. São eles que vão levar para a área médica das indústrias farmacêuticas, que vão conversar com você, vão mandar uma pessoa para avaliar o seu centro, para avaliar toda a parte
de regulamentação, se você tem alvará para tudo que você faz, se você tem as calibrações dos seus aparelhos, se no seu centro você consegue fazer exames de imagem, exames laboratoriais, se você tem uma estrutura para coleta e processamento de dados de amostras biológicas, né? Então, freezer menos 80, centrífuga, né? Se você tem uma farmácia adequada. Então, isso tudo é avaliado, é feito um relatório, vai para o radar da indústria farmacêutica e você vai mantendo esse contato. A partir do momento que ele tiver interesse e ele nunca vai colocar, por exemplo, 10 estudos na sua mão, ele vai colocar um. E aí, aquele estudo ali, se você se destaca, você vai ganhando repercussão dentro da indústria. Exemplo, a gente tem um parceiro, um fornecedor, um patrocinador, que nós tínhamos um estudo, e esse estudo nós atualmente somos líderes de recrutamento mundial de um estudo de adjuvância para câncer de mama. E assim, quando juntou todo mundo que viu nossos números nas reuniões, ele falou assim: epa, esse centro aqui merece atenção, esse centro aqui está entregando muito, por que nós não temos mais estudos com eles? Mas ninguém sabia responder. Aí a gente marcou uma reunião assim: vocês vão ter mais estudos. Se preparem, que vocês vão ter mais estudos de mama, estudo de pulmão, estudo de endométrio. E assim os estudos vieram. Então, tudo começa em estruturar o seu centro, contato com a MSL, a área médica e ter esse contato. Um bom lugar para fazer bastante networking é o congresso da SBOC, os stands das indústrias, não é só para comer o biscoitinho e tomar Café, não? Eu o jurava que café. era. Olha Não, só, não é. jurava. É para a gente fazer Isso muito aí. networking e conversar com a equipe de pesquisa clínica que cada indústria tem, tá? E é muito importante mostrar o interesse que você quer ter estudos em determinada área, né? Ou pelo menos um estudo para você poder ganhar esse voto de confiança e você entregar o que você promete. Daniel. Eu queria saber, usando o nosso mote prática aqui, né? Você está montando um centro de pesquisa e vou fazer uma analogia do futebol. Se a gente for montar um time de futebol, a gente precisa de uns 11 jogadores, uns 5 para o banco ali e um técnico. Mas tem toda a parte por trás, que é o fisioterapeuta, o médico, enfim. O que você precisa de outros profissionais para te ajudar? Um farmacêutico, uma fisio, sei lá, uma Enfermeira. enfermeira, e como que você capacita essas pessoas? Você foi no ponto-chave da principal dor do crescimento de um centro de pesquisa. Porque quando você monta um centro de pesquisa, você não tem que convencer só o seu médico encaminhador, o seu paciente que vai confiar a sua saúde no protocolo de pesquisa. Você tem que ter uma equipe qualificada. E no Brasil nós não temos. No Brasil nós não temos médicos que conduzam pesquisa clínica, que já saibam, né, que saem prontos, né? Por exemplo, eu saí do ICESP, eu tinha uma noção do que é a pesquisa clínica que era feita no ICESP, mas eu não tinha a capacidade de montar um centro de pesquisa. Eu preciso de coordenadoras, eu preciso de estagiários, eu preciso da parte administrativa, e é tudo muito peculiar. Então, a gente brinca que é fazer uma viagem, pneu furou, troca o pneu com o carro andando. Então, assim, você tem que primeiro criar a sua estrutura inicial. Então, você tem que ter uma coordenadora, que é para poder gerenciar toda a parte de regulatório, comunicação com o comitê de ética, negociação de orçamento, avaliação de toda a sua documentação, contato com a indústria farmacêutica, né? Então, isso tudo precisa estar muito alinhado e é tudo, em pesquisa, é tudo para ontem. Me manda daqui 30 dias. Não, é assim, o e-mail é assim, urgente. Então, você precisa responder o quanto antes para ser ágil, mostrar que você é ágil nesse processo. E o que a gente fez? Nós somos 4 sócios, né? Então, eu, oncologista, Danilo e Cristiane, oncologistas, e uma enfermeira que é a nossa gerente do centro de pesquisa. E ela já tinha noções e ela não tinha conduzido pesquisa clínica ainda. Algumas indústrias ajudam a fazer imersões, né? Ela foi do mesmo jeito que eu fui para Ijuí,
ela foi no Pérola Byton entender direitinho, que é um grande centro de pesquisa do Dr. Roberto Egg, né. E ela fez uma imersão e foi fazendo vários contatos. Hoje em dia, nós temos várias pessoas fazendo cursos para isso, de capacitação de profissionais de pesquisa clínica, né. Ah, e aí as pessoas elas vão aí a gente foi capacitando outras pessoas, treinando, capacitando e tendo estagiários. E o estagiário está ali aprendendo e quando ele forma, a gente teve a nossa primeira farmacêutica agora, que ela se formou e agora ela é nossa assistente de pesquisa clínica. Em breve vai virar uma coordenadora de pesquisa clínica. Então, assim, infelizmente, pesquisa clínica só se aprende fazendo. Não tem um curso dizendo como você vai sair um grande profissional de pesquisa clínica. Mas essa é a realidade brasileira, é a grande dificuldade que a gente tem hoje em dia e algo que precisa melhorar. Mas, por exemplo, a capacitação da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, que lá em 2018 eu fui representando um jovem como jovem oncologista do Nordeste, hoje eles abriram muito mais vagas e tem em vários centros agora. Então tem INCA, IDOR, tem Continue Juí, acho que Porto Alegre, se eu não me engano. Tem vários centros de pesquisa que abrem as suas portas para pessoas que querem aprender mais. Excelente. O Cláudio, a minha pergunta para você é um pouco utópica, mas eu queria saber da sua visão hoje como um grande pesquisador e recrutador de pacientes que você e seu time representam, né? O que você acha que precisa mudar no Brasil para que a gente tenha maior acesso à pesquisa clínica, os pacientes tenham mais informações em relação à pesquisa clínica? O que você acha que nós, como oncologistas, como médicos, temos que atuar aí para que mude a realidade brasileira, para a gente poder ter melhor performance dentro da pesquisa clínica nacional e na sua realidade aí, amigo? Excelente pergunta, Ângelo. Eu acho que o principal é educar, né, é trazer a pesquisa para dentro da nossa realidade, né. Não adianta sempre, quando a gente tem discussão de casos difíceis: a melhor coisa para esse caso é um estudo clínico", né. É um ótimo argumento, é uma ótima discussão e fica por isso, né. Enquanto a gente não colocar na prática que tem um caso comum e a primeira opção é: "Vamos tentar um estudo clínico? Tem estudo clínico aberto no Brasil?" O Felipe Lazar fez um trabalho excelente recentemente. A plataforma da SBOC que tem um cadastro de todas as pesquisas, né, você bota lá SBOC, pesquisa clínica, e aí você coloca estudo de mama, Nordeste, ou você bota Piauí, ou você coloca o estado que você está, e você tem acesso a todos os estudos. E o próprio nome do estudo, ele já vem descrevendo a população que ele quer, né. Então essa plataforma unificada já ajuda muito, né. Então ter a consciência de que se você atende um paciente e uma das primeiras coisas que você pergunta, do mesmo jeito que a gente faz o checklist, né, de será que já vacinou? Será que esse paciente tem hepatite? Será que esse paciente, quais são as opções de tratamento dele? A gente colocar na opção de tratamento estudo clínico e buscar isso, né, é importante. Por quê? A gente desmistifica o que acontece na realidade. A primeira linha, pergunto para o Daniel: "Daniel, tua primeira linha para câncer de cólon é o quê?" "Porfire." Segunda, FOLFOX. Eu tenho um estudo atual, por exemplo, aberto aqui no centro, que é um anticorpo droga conjugado para pacientes que progrediram ao FOLFOX, né. Só que se ele progride a FOLFOX, automaticamente eu prescrevo um FOLFIRI, eu não vou lembrar de pesquisa clínica. Vai fazer um remédio que eu não sei o nome, que ainda é uma sigla. Não está na nossa prática, entendeu? E eu acho que esse é o trabalho que eu venho fazendo, esse trabalho educacional com pacientes, com médicos e com equipe interdisciplinar. Pense no estudo clínico, independente da linha. Porque se deixar, a gente só a grande maioria dos meus colegas e nos grupos de WhatsApp que tem de pesquisa clínica, assim: eu tenho um paciente com Carras mutado que já fez FOLFOX, FOLFIRI, TAS, Regorafenib e eu não sei mais o que. Tem algum estudo para ele? Não vai ter. Não vai ter. Porque ele está na quinta linha. Você tem que pensar no exemplo, eu tenho um estudo, por exemplo, a doença localizada.
um paciente com câncer de cólon, que eu pesquisei a instabilidade microsatélite, que a gente sabe agora pelo Atomic, apresentado no, na ASCO agora em 2025, que faz diferença você fazer quimioterapia combinada à imunoterapia após a cirurgia. Só que você não poupou o paciente de quimioterapia. E esse estudo que tem aqui em Teresina, que é o AZUR-2, ele faz imunoterapia neoadjuvante. Mas quem lembra de fazer imunoterapia adjuvante? O cirurgião não vai lembrar. Então, por isso é o desafio, né? E eu gosto desses desafios dos estudos, porque é uma coisa de estratégia, sabe? Ele coloca, paciente com doença localizada, esse paciente ele não chega para a gente, ele chega depois de operado. Aí a gente tem que sentar, ver toda a jornada do paciente. Toda vez que a gente vê a jornada do paciente, a gente vê onde esse paciente perde tempo, né? Ah, fez uma colonoscopia em setembro, está passando em consulta com o... Aí passa em consulta com o oncologista em novembro, passa com o cirurgião em janeiro. Não é assim que se faz, entendeu? Então a gente precisa melhorar os fluxos dos pacientes e nesses fluxos a gente colocar a pergunta: cabe esse paciente, ele tem algum estudo clínico para ele? Eu acho que a partir desse momento a gente vai conseguir garantir acesso a essas pessoas. E claro, a gente não pode esperar isso do governo, a gente não pode esperar isso das das sociedades. A gente tem que cada um fazer o seu trabalho e tentar compartilhar isso com os outros para a gente poder ver o que a gente pode fazer de melhor, as estratégias. O que funciona aí em Natal, o que funciona aí em Salvador, o que funciona aí em São Paulo, né? Aqui em Teresina eu sei como é que funciona. E toda vez que a gente junta para traçar essas estratégias, a gente melhora o cuidado com o paciente. Cláudio, nós vamos para a última rodada de perguntas aqui, para a gente também não extrapolar o tempo, né? Marcos, última pergunta do nosso amigo Cláudio. Agora eu falei, o negócio da guerra. Big Brother é assim, cara, que a confusão é que faz o engajamento, entendeu? Então eu vou fazer uma pergunta muito difícil. Ô, Cláudio, a gente sabe que você até falou no começo da entrevista em relação que o paciente vai estar na pesquisa durante, né, aquela primeira linha ou segunda linha. E eu sei que, infelizmente, depois ele acaba, quando ele progride ou tem um efeito colateral importante, ele saindo do estudo, ele acaba não permanecendo no centro de pesquisa. O que você acha? A indústria poderia, de alguma forma, manter esse paciente nesse centro, fazer as outras linhas, que muitas vezes o paciente perde até uma segunda linha importante porque ele volta para o sistema do SUS e não tem todo o tratamento. Como é que você pensa nisso? Essa pergunta é muito interessante, tem toda a discussão, não só disso, mas também de acesso pós-estudo, né? Acesso à droga pós-estudo, o que não é tão comum em oncologia, porque quando a gente faz o tratamento adjuvante, tem tempo para começar e para terminar. E quando a gente faz tratamento de controle, a gente usa os parâmetros, né? Controle de doença, toxicidade limitante. Então, quando eu ofereço esse tratamento para o paciente e ele faz esse tratamento e progride, e aí ele sai do estudo, né? Eu também tive uma, uma eu encontrei uma realidade diferente, né? Na verdade, eu fiquei achando, será que esse paciente ele vai se sentir desassistido ou ele vai achar que ele está sendo abandonado, né? Esse paciente ele ainda continua sendo acompanhado, né? Às vezes até alguns exames, algumas consultas fora do que ele recebe depois, né? E eu vejo também um pouco das responsabilidades, né? Se a indústria for resolver todos os problemas que a gente tem no SUS, por exemplo, ela vai pegar uma responsabilidade que não é dela. A gente precisa dividir muito bem essa responsabilidade, né? Então, um tratamento de primeira linha, quando progride, se a indústria for ficar responsável pela segunda linha desse tratamento, e a gente vê em vários estudos, por exemplo, estudo no leste europeu que os pacientes não tinham acesso a determinado bloqueador androgênico que tem no mundo, mas não tem lá, como no Brasil, né? Sim, eles se dispõem a oferecer o tratamento padrão e o tratamento experimental, mas a gente não consegue também solucionar todas as dores do mundo, né? Eu acho que isso precisa ser muito bem descrito e conversado no início do estudo, que o paciente precisa, tanto que no próprio termo de consentimento fala sobre isso, né? E ele consente isso, mas realmente essas análises de tratamentos subsequentes mostram muito mais os defeitos e os problemas dos países em que esses estudos são realizados
do que realmente o que todo mundo deveria ter acesso. E isso, infelizmente, é a realidade de grande parte do mundo, não é exclusiva do Brasil. Daniel, última pergunta do nosso amigo. Última pergunta é sobre o impacto do, do atendimento de pesquisa dentro da sua comunidade, dentro do seu centro, dentro do próprio centro médico ou até na própria cidade. Sabe que existem muitos locais de centro de pesquisa que a maior parte dos pacientes está em pesquisa clínica, né? Talvez o Memória, Medeirança, tem muita gente em pesquisa clínica. O próprio centro de Juí, que a gente foi citado aqui, tem muita gente em pesquisa clínica, mas, em geral, a maior parte dos locais eles têm uma parcela de pacientes em pesquisa clínica, até porque não tem tantos estudos assim, né? E vagas de pacientes. Mas você vê que isso causa algum impacto nos demais médicos, eventualmente até aquele médico que não está participando da pesquisa diretamente, isso tem algum impacto dentro da clínica, ou dentro da cidade, ou dentro de um hospital? O que você descreve, que você percebe? E eu acho que é legal, Teresina, foi eu acho que começou meio do zero mesmo, então qual que foi o Sim. impacto que você sentiu dentro do seu centro ou da cidade em relação à pesquisa? São 2 impactos, Daniel. O primeiro impacto é, como pesquisa clínica é tudo checado, monitorado e tudo tem que estar registrado, você leva esse pragmatismo da pesquisa para a sua assistência. O meu prontuário, e eu aprendi muito bem, principalmente com você, a montar uma história clínica, um resumo, que eu tenho que ter o paciente na mão, eu tenho que saber a história desse paciente, o diagnóstico dele, até o momento que ele está agora, para eu não ficar perdido, passando folha, né? Tá lá naquele resuminho que a gente aprende no ICESP. Então, assim, eu sei quando foi o diagnóstico, quando foi a recidiva, quando foi a primeira, por que que suspendeu, por que eu mudei. Então, isso já era muito bem feito. Com a pesquisa clínica, isso fica melhor, porque como nós somos cobrados sobre tudo que aconteceu com o paciente, tudo tem que ser rastreável, né? O meu registro em prontuário é muito melhor, né? E essa é uma grande uma grande virtude que os centros que têm pesquisa clínica dentro conseguem ter seus procedimentos mais padronizados. Então, histórias clínicas melhores, melhor atenção ao paciente, está tudo registrado. Não tem nada. Ah, eu lembrei de cabeça. Não tem o lembrei de cabeça. Está escrito onde? Onde é o documento fonte dessa informação. Onde tem pesquisa clínica é dessa forma. E o outro impacto, que é o impacto mais municipal ou mais estadual, é que assim, o meu principal receio é, vou abrir um centro de pesquisa, mas vão me encaminhar pacientes de pesquisa clínica? E sim, as pessoas encaminham, as pessoas fazem questão, porque quando você olha um paciente que não tem acesso ao melhor tratamento que ele poderia ter, e você tem um estudo clínico que vai sanar essa dor, você encaminha, porque você sabe que o paciente ele vai ter um melhor tratamento no centro de pesquisa, que ele vai estar acompanhado, e você vira um nicho. Eu viro uma referência para os meus colegas oncologistas. Eu não sou mais o oncologista que está aqui, o cirurgião encaminha para mim ou encaminha para ele? Não existe mais isso, né? O Cláudio é o médico da pesquisa clínica. Então, se eu tenho um paciente que tem um estudo que se encaixa, eu vou encaminhar para ele. Ou os próprios pacientes, eles já ficam mais atentos, porque essa educação não é só dos médicos encaminhadores, é dos próprios pacientes também. Então, os pacientes, eles ficam atentos aos estudos que estão abertos e sempre perguntam, será que eu me encaixo nesse? Será que eu me encaixo naquele? Então, você muda a realidade do local e você sobe o sarrafo. A sua qualidade fica muito melhor porque você fica com tudo mais registrado, documentado, e isso eleva o nível não só da clínica, mas também dos outros colegas. Excelente. Cláudio, meu amigo, então, mais uma vez queria te agradecer por ter feito a nossa estreia aqui, né, Daniel e Perfeito, Marcos? top demais. Fantástica estreia. Segunda temporada. E para a gente finalizar e manter a nossa tradição, a gente sempre traz aqui os créditos que a gente brinca, né? Em relação a onde você atende, quais são as suas mídias sociais. E pedir também, Cláudio, uma mensagem final, se você pudesse dar para os pacientes
Então, o quão importante é a pesquisa clínica hoje dentro do cenário de oncologia. E também para os colegas que estão aí pelo Brasil afora, desmistificando um pouco sobre a pesquisa clínica e mais uma vez te agradecer aí pela presença de ter partilhado esse tempo. Eu aprendi pra caramba aqui, acho que mais de todos nós, né? Que bom, foi Por muito favor, proveitoso para mim também. Então vamos lá. Eu atendo exclusivamente aqui em Teresina na Oncoclínica, então nosso Instagram é @oncoclínica no singular, então não tem nada a ver com o grupo Oncoclínicas. Meu Instagram é @ClaudioLRocha e lá todos os dias tem posts sobre pesquisa clínica, então falando sobre os estudos que estão abertos, sobre o que é pesquisa clínica, por que vale a pena fazer parte de um estudo clínico, né? Então, estudo é um trabalho educacional que eu venho fazendo para pacientes e para médicos, né? E equipe interdisciplinar. E a mensagem que eu queria deixar para todos do Brasil, né, é que assim, sempre tenha o contato, sempre tenha em mente que um estudo clínico, um paciente seu, ele pode se encaixar num estudo clínico. Quando você encaminha para o estudo clínico, você não está perdendo esse paciente, pelo contrário, você está ganhando mais uma equipe que pode lhe ajudar, né? Já que a comunicação é muito importante entre os médicos encaminhadores, os próprios pacientes hoje em dia, eles são ativos, são proativos em buscar melhores soluções. Eu recebo mensagens do Maranhão, do Ceará, de Goiânia, aqui no Piauí é muito bem difundido isso, então as pessoas procuram mesmo estudos clínicos, isso é muito bem-vindo para eles, tá? E sempre colocar a pesquisa clínica como uma possibilidade, desde o início do diagnóstico, tá? Estudos de neoadjuvância, estudos de tratamento adjuvante, estudos de primeira, segunda, terceira linha. Não deixe o estudo clínico para depois, né? A gente aprende em oncologia a usar o melhor no começo. E estudo clínico faz bem para o paciente, a gente gera dados de qualidade. Felizmente, a gente vive um momento no Brasil que nós temos poder de competitividade, né? Nós temos mais valor dentro do mercado mundial, e a gente consegue fazer a pesquisa clínica de qualidade, que isso se dissemine para todos os estados, né? Não fique exclusivamente em São Paulo e Porto Alegre, os centros de pesquisa clínica, mas que eles se disseminem por todos os estados do Brasil, para a gente poder gerar mais esperança e dar mais dignidade para os nossos pacientes que precisam muito. É isso. Cláudio, mais uma vez, super obrigado, amigo. Estou muito feliz em ver o seu crescimento aí desde a nossa época de residência, né? Muito obrigado por ter aceito dar essa entrevista para a gente. Marcos, obrigado, querido amigo. Cara, eu fiquei impressionado. Vou montar uma pesquisa lá em Xique-Chique, na Bahia. Pronto. Essa anterior eu quero ver agora. Eu te Lá tem ajudo. tudo, pô. Agora é minha vez. Daniel, mais uma vez, obrigado. Obrigado, eu vou pedir 30 segundos aqui de uma cena pós-créditos, né? Claro. Para mim é uma honra estar conversando hoje com o Cláudio. O Cláudio foi meu residente. E lembro tenho guardado até hoje essa carta que você precisou lá para alguma dessas coisas da SBOC, desses projetos, e deu frutos, a gente está vendo. Então, parabéns à SBOC, né? E nem, sem inteligência artificial. Oi? Sem inteligência artificial. Sem inteligência. É verdade. E deu frutos aí com o Cláudio conduzindo o centro, né, fora do grande eixo ali de São Paulo, Porto Alegre, Rio, enfim. E uma menção honrosa também ao Felipe Lazar, ele comentou que é de outra geração, foi meu residente em outra geração e que também ajuda aí no site dele de ajuda de pesquisa, é um cara que sempre foi muito tecnológico. Felipe deve ouvir isso aqui em algum momento aí nesse podcast aí, ele assiste. Felipe, parabéns também, eu sei que você sempre foi tecnológico de inovações e tem essa possibilidade, essa ferramenta de busca de estudos. Então, parabéns aí para vocês aí que estão crescendo e fazendo a pesquisa clínica no Brasil crescer cada vez mais. Obrigado. Pessoal, eu queria agradecer mais uma vez por a presença de todos aqui e convidar vocês para nos seguir nessa segunda temporada do Pratica Onco e para nos seguir nas redes sociais também e aguardamos vocês no próximo episódio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Pratica Onco. Boa, gente. Segunda